Olá, amigos! Estima-se que a população mundial atual seja de cerca de 7,7 bilhões de pessoas. Mais pessoas vivem do que em qualquer outro momento da história. Você já teve curiosidade de saber quantas pessoas viveram desde que o homem existiu? E se, de alguma forma, todos os mortos voltassem de repente, com a mesma idade e localização geográfica em que viviam? Prepare sua imaginação. Começaremos em 50.000 AC. Essa foi a época em que os humanos modernos viveram oficialmente na Terra. Desde então, houve cerca de 108,2 bilhões de pessoas no total, ou mais se as estatísticas estiverem incompletas. Assim, o número de pessoas vivas hoje representa apenas 7% das pessoas que nasceram na Terra. Isso significa que nosso planeta abriga cerca de 100,5 bilhões de fantasmas. Como suposto, se esses 100,5 bilhões de fantasmas de repente voltassem à vida agora, o que aconteceria? Em primeiro lugar, a população mundial será de 108,2 bilhões de pessoas. Se a porcentagem de mortos fosse ressuscitada, dividida igualmente entre os países, a China teria uma população de 19,4 bilhões de pessoas, representando 18%. Digamos, um gigante cósmico, agrupando todas as 7,7 bilhões de pessoas em um só lugar. Naquela época, o país adequado para acomodar todos os humanos é a Palestina, com uma área de cerca de 6.200 km². Cada pessoa ficará em um terreno de cerca de 0,8 metros quadrados. Se a população é de 108,2 bilhões de pessoas, e o gigante ainda quer nos colocar todos em um só lugar, então ele deveria colocar todos os humanos no território do estado do Novo México, com uma área de cerca de 331.212 km². Nessa altura, cada pessoa terá mais de 3 metros quadrados de terreno. E todos podem se deitar confortavelmente. Historicamente, a expectativa média de vida humana era muito baixa. E a taxa de mortalidade infantil é muito alta. Ou seja, a maioria dos mortos são crianças. Especificamente, no período Neolítico, a expectativa de vida média era de apenas 33 anos. Na Idade do Bronze e do Ferro, a expectativa média de vida caiu para apenas 26 anos. A expectativa média de vida na Grécia Antiga era de apenas 28 anos. E na Roma Antiga era em torno de 25. Isso aconteceu porque a maioria das crianças que viviam nesse período, muitas vezes morria antes dos 10 anos. Antes da Revolução Industrial, a expectativa de vida média americana era de 25 a 30 anos. O mais alto durante esse período foi Califa, o Estado Islâmico medieval, com uma expectativa de vida média de mais de 35 anos. Durante o século XIX, a expectativa média de vida dos humanos variou de 30 a 40 anos. Até o século XX, aumentou muito, cerca de 66 anos. E agora, o século XXI tem cerca de 72 anos, em que a esperança média de vida é a mais elevada do país do Mônaco, com cerca de 90 anos. E a mais baixa é a República Centro-Africana, com 46 anos. Assim, se calcularmos ao longo da história, podemos concluir com segurança: o número de pessoas que morrem jovens é maior do que o de velhos. Quando todos eles reaparecerem, a população mundial será mais jovem do que é hoje. Provavelmente, a maioria deles são bebês ou crianças. E com certeza, a maioria terá menos de 33 anos. A outra coisa que podemos dizer com certeza: haverá mais homens do que mulheres. Porque no mundo moderno, o número de crianças nascidas é sempre 51% do sexo masculino e 49% do sexo feminino. Isso significa, para cada 100 bebês do sexo masculino nascidos, cerca de 2 do sexo masculino não se casarão. Além disso, a maioria das mortes estava vivendo em áreas rurais. Porque no passado mais recente, em 1950, a proporção da população residente na cidade era de apenas 29%. E se todos os mortos voltarem à vida, haverá uma tensão na busca por comida. Com os recursos naturais disponíveis agora, a Terra só pode sustentar mais de 10 bilhões de pessoas. Então, se 105 bilhões de pessoas de repente voltassem à vida, as consequências seriam terríveis. Para cada uma pessoa cheia, há 10 pessoas famintas. Porque a quantidade atual de terras agrícolas não é suficiente para produzir alimentos para tanta gente. Muito provavelmente 90% da população morrerá de fome, dentro de 2 meses. A maioria dos que estão felizes por serem ressuscitados logo retornará aos seus túmulos. Claro, se eles vivessem, ninguém iria querer morrer. Antes de morrer de fome, uma guerra inevitavelmente começará em todo o mundo, por comida, água e outros recursos necessários. O resultado final é que a maioria das pessoas morrerá em batalha. E você pode ser um deles. E morreu sem uma esposa. O mundo voltará à sua ordem original, com cerca de 7,7 bilhões de pessoas. É engraçado porque tudo o que você acabou de ouvir é imaginário.
Mas há uma verdade que você não deve esquecer. Atualmente, existem cerca de 100,5 bilhões de fantasmas vagando pela Terra. E talvez você esteja deitado ao lado desses fantasmas. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.